E aí, E, camarada, você falou aí das frases de efeito, né, do Marx e dessa capacidade que ele tem, né, de ter grandes ideias e de colocar essas grandes ideias, né, de uma maneira compreensível pelo povo, né, compreensível pela classe trabalhadora, né, que inspira pessoas aí, né, 200 anos aí depois no seu legado aí que fica. E eu queria, nessa linha aqui, te perguntar quais são as principais lições que a gente tira do Manifesto Comunista. boa, principais lições, tudo, assim. É uma grande lição, é um livro de cabeceira, é a Bíblia da classe trabalhadora, é isso. Vamos lá Isso. pegar os versículos e vamos reproduzir, né? Vamos criar a igreja marxista, e é isso. Eu acho que primeiro essa coisa, para falar assim, dessa questão da simplicidade, né? Eu acho que então, né, o Manifesto do Partido Comunista, essa edição, olha como são coisas simples. Essa edição eu comprei no metrô, na época tinha Caramba. umas maquininhas tipo aquelas de refrigerante, de Aham. doce, de livros, né? E aí eles estavam vendendo, eu acho que foi R$ 2, né? Tinha Caramba. vários. Eu comprei esse, comprei a Origem da Propriedade Privada, Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, do Engels, por R$ 2 também. E essa edição é muito boa. Por quê? Porque ela, embora o material dela seja bem simples, um papelzinho bem vagabundo e tal, mas ela tem o seguinte: ela tem os prefácios e o texto. Ou seja, só tem o Marx e o Engels falando aqui. Por que, que eu queria falar isso? Porque tem uma mania no Brasil, né, na esquerda brasileira, de dizer que o Marx é difícil, de dizer que não dá para entender o Marx, de dizer que, nossa, Capital, como que eu vou ler o Capital? O trabalhador não consegue entender o Capital. Aí o Marx, no Capital, no começo do Capital, ele diz: esse texto é para qualquer trabalhador entender, certo? Qualquer pessoa pode ler esse texto. Mas aí vem um cara estudioso do Marx dizer que não dá para o trabalhador entender o Capital. Aí você pega o manifesto em outras edições, edições que custam aí 50, 70, R$ 100 ou mais, que o trabalhador não vai ter acesso, e começa com uma introdução, um prefácio de algum autor brasileiro que é mais longo que o próprio manifesto. Você passa mais tempo lendo a introdução do que lendo o manifesto, certo? Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco essas coisas, assim. Cara, o manifesto é para qualquer pessoa ler, né? Esses dias eu estava, inclusive, assistindo o Roda Viva com o Marcelo Gleiser, que é aquele, né, fugindo um pouco do tema, mas ele, que é um físico, astrofísico brasileiro, mundialmente conhecido e tal, e ele estava lançando um novo livro, que é um manifesto sobre a questão ambiental e tal, e ele fala assim: eu fui reler o Manifesto Comunista. Isso falando para aquela bancada conservadora, Aham. né? Ela era Magalhães, né? E tal. Ele falou: fui reler o Manifesto Comunista. Por quê? Porque eu queria escrever um manifesto. E eu queria saber como escreve um manifesto. Então eu fui ler o Manifesto do Marx e do Engels. Porque esse livro, ele é o exemplo, ele é o modelo. Cara, ele diz claramente o que precisa ser dito, né? Não tem nenhuma enrolação nesse texto aqui. Esse texto é direto. Então, as ideias são muito claras. As ideias são muito diretas. Então, ele começa dizendo, uma das ideias é o seguinte, ele inclusive fala, respondendo, o próprio Marx responde a sua pergunta, né? Qual, quais as lições, quais as ideias principais do manifesto? Ele diz o seguinte: a ideia fundamental do manifesto é que a produção econômica e a estrutura social decorrente dela constituem a base da história política e intelectual de cada época. O que ele quer dizer com isso? Todas as questões, todos os problemas, tudo está na produção econômica. Então, o restante da sociedade, que ele vai chamar de superestrutura, né? Então, as leis, o direito, né? A educação, a religião, sei lá, as formas de governo, tudo isso vão se basear na questão econômica, da economia. Então, nós só vamos mudar, de fato, o sistema capitalista quando a gente mudar o sistema de produção, né, e de acumulação econômica, que é o sistema capitalista, que é uma produção social ou uma acumulação individual. Para resolver isso, nós temos que transformar a acumulação em acumulação social. Tudo aquilo que é produzido tem que ir para a mão dos trabalhadores. Né? Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Né? Então, essa é a ideia principal, a primeira ideia que o Marx vai colocar. Outra ideia que ele vai colocar:
que entra também na questão do Brasil hoje, em vários outros momentos, que a história da classe trabalhadora decorrente disso, a história da humanidade decorrente disso, é uma história da luta de classes. Não existe conciliação, é luta de classes. Então, isso vai no próprio questionamento sobre o Lula, que é um grande conciliador. Então, o Marx vai dizer, é luta de classes, a história da humanidade é luta de classes. Né? Outras coisas que ele vai colocar, né, que ele vai dizer assim, os comunistas podem resumir sua teoria nesta fórmula única, abolição da propriedade privada. É isso, não é a propriedade individual, não é a propriedade de você ter uma casa, de você ter um carro, aquilo que os capitalistas tentam deturpar, né, para botar medo no trabalhador. Ele vai dizer, é na grande propriedade privada, na propriedade dos meios de produção. Então é isso que os comunistas querem abolir. Então, os comunistas eles vão defender várias coisas, mas o principal é defender que tem que abolir a grande propriedade privada, acabar com o sistema capitalista. Então, ele vai dizer também, entre várias outras ideias, né, ele vai falar das crises que se repetem, né, então ele vai colocar aqui no capitalismo, as crises são cíclicas, né, que a mais ou menos cada 10 anos você vai ter uma nova crise, né, o capitalismo vai entrar em crise. Isso hoje está um intervalo menor, a gente praticamente não se recupera de crises, né? Teve aquela de 2008, o mundo não conseguiu se recuperar de fato dessa crise. Vai colocar também que o patrão quer sempre pagar o mínimo para o trabalhador, né? Sempre pagar aqui o mínimo para o trabalhador conseguir voltar para trabalhar no dia seguinte. O patrão nunca vai querer pagar mais que isso. Ele vai colocar, entre outras ideias, né, uma que eu acho muito interessante, assim, que a gente tem que divulgar muito, que o capitalismo ele acaba com toda a romantização. Então, para o capitalismo, tudo vira relações monetárias, relação de dinheiro, o que vai dar lucro. O capitalismo não está preocupado com a família, o capitalismo não está preocupado com o trabalhador, o capitalismo não está preocupado com religião, o capitalismo não está preocupado com nada, com o meio ambiente, com nada. O que interessa para o capitalismo é se vai dar lucro, né? Por isso que a gente vê o capitalismo se apropriando de pautas ligadas à esquerda, por exemplo, que é a questão das chamadas minorias, né? Então, LGBT, negros e negras, população, povos originários, entre outras, né? A luta das mulheres, tudo isso vai ser apropriado para o capitalismo se der lucro. Né? Ele não está preocupado com o que é, ele está preocupado se rende lucro. Né? Então, ele vai acabar com o romantismo que existia nas eras anteriores, né? Coisas que eram proibidas de fazer. Olha, isso aqui é proibido porque Deus não gosta. Isso aqui é proibido porque, pô, aqui tem um limite. O capitalismo não tem limite. O capitalismo, o que importa é o lucro, né? Então, são algumas das lições que a gente precisa resgatar e difundir mais, que elas estão ficando abandonadas, né, por trás de outras pautas aí que o capitalismo tem vencido.